tem um trabalho muito forte na liderança do Republicanos, acima de tudo um trabalho social também, né, porque vem da área das igrejas evangélicas, bispo, pastor Sérgio Mota, que está conosco e vai conversar sobre o desempenho que teve nessa eleição, que foi um desempenho muito importante, que garantiu mais um mandato para o deputado Sérgio Mota, a quem eu cumprimento. Deputado, muito obrigado, boa tarde e bem-vindo ao nosso programa. Como vai? Boa tarde, Emanuel, boa tarde a todos os ouvintes. Prazer falar contigo, né? Emanuel, nome bonito, quer dizer Deus conosco. Exatamente. Então, tenho certeza que Deus estará aqui presente nessa entrevista, sempre tem estado contigo aí. Então é isso, estou aqui, aposto aqui. Com certeza. Deputado, em primeiro lugar, parabéns aí pelo desempenho, né, nessa eleição. Foi uma eleição muito importante. Essa, talvez, eu tenho falado isso rotineiramente aqui, a eleição mais importante da história do Brasil. E o seu desempenho vai garantir aí mais um mandato nas pautas que o senhor defende, né, que são pautas conservadoras, mas, acima de tudo, pautas também de assistência social, de ajuda às pessoas, aos moradores aqui de Santa Catarina. E que avaliação que o senhor faz dessa eleição e do próximo mandato que o senhor vai enfrentar daqui para frente? Eu só tenho a agradecer, né, os 44.666 votos que os catarinenses nos deram, dando condições de permanecermos mais 4 anos. Isso mostra que esses 4 anos, né, foram aprovados pelos nossos eleitores, né, catarinenses. E eu quero seguir, como bem você falou, em defesa da família, né, dos princípios cristãos, conservador. O Republicano é um partido conservador nos costumes, mais liberal na economia, e quando eu digo nos costumes, nos bons costumes, né? Então a gente estará ali, com certeza, defendendo a família catarinense e fazendo esse trabalho também social, né? Ajudando também os municípios no que diz respeito à saúde, infraestrutura. Nós temos as emendas impositivas que nós destinamos, e eu tenho visto isso com muita responsabilidade, muito carinho, vendo a necessidade. Foram 4 anos de muita viagem nesses 295 municípios. Nós viajamos muito para conhecer a necessidade de cada município. Então, nós queremos continuar aí nesses 4 anos que vão vir, fazendo o mesmo trabalho, né, com mais até experiência, porque 2018 foi o nosso primeiro mandato, que vai se findar agora. Então, nós estaremos já no segundo mandato, acredito, com mais experiência para poder ajudar o povo catarinense. Com certeza. Como é que o senhor está pensando nesse momento a reorganização interna do seu partido, do Republicanos, com vistas os próximos anos, né, especificamente também para as eleições de 2024. O senhor é o grande líder, né, a cabeça pensante do partido aqui em Santa Catarina. Eu imagino que isso já deve estar na pauta, né, nesses bastidores, a fim de fazer esse rearranjo interno, porque não só no Republicanos, mas muitos partidos estão nesse momento pensando nisso, né, nessa reorganização, porque parece que aquela pós-eleição fica todo mundo um pouco cansado, meio adormecido, mas eu imagino que o senhor deve estar já pensando como organizar as coisas daqui para frente. É verdade, Manuel. Acaba uma eleição, a gente já vai focar. Acabou essa eleição agora, né? Do executivo presidencial, do legislativo, né? Tanto lá na Câmara Federal como nas assembleias legislativas, aqui a LESC, né? Então, nós agora já pensamos nas eleições municipais, né? Eleição de majoritária para prefeito e na proporcional dos vereadores. Já estamos esperando, porque Brasília também, o nosso presidente nacional, Marcos Pereira, deputado federal por São Paulo, também reeleito, ele reunirá todos os presidentes, né, dos estados brasileiros para passar também uma direção. Eu também estou nesse aguardo, mas já estamos movendo, conversando, né, para que possamos ampliar o número aí de vereadores e de prefeitos, né? Que o Republicano deu uma crescida com a vinda do governador Carlos Moisés, cresceu em número de prefeitos, de vice-prefeitos, e agora nós queremos dar uma ampliada bem forte nessa eleição próxima agora de vereadores e prefeitos.
Agora, antigamente aqui em Santa Catarina, a gente sempre teve dois partidos que sempre polarizaram a disputa aqui no estado, né? O Progressistas e o MDB. E a gente vê siglas como, por exemplo, Republicanos crescendo fortemente. Eu vejo que essa sua estratégia também está com vista, né, a esse crescimento na eleição de 2024. Mas ainda assim, eu quero voltar um pouco na fita e falar ainda dessa eleição. O que o senhor acha que faltou nesse desempenho do governador Moisés, além dos votos que faltaram para ele chegar ao segundo turno? Porque a gente viu ali que ele era um candidato competitivo no início, ele aparecia literalmente à frente das pesquisas de intenção de voto, mas daí o avião pousou no aeroporto e os outros candidatos subiram. O que aconteceu no seu ponto de vista para isso de fato ter se consolidado numa derrota e nem chegado ao segundo turno, né? Foi voto a voto ali, mas ele não conseguiu chegar ao segundo turno. Eu quero ser bem transparente, eu quero ser bem sincero, né, na minha fala, né, jogo aberto. Quando nós estávamos em campanha, eu estava na rua, ouviu-se falar muito sobre traidor de Bolsonaro. Eu acho que isso ficou marcado, taxaram isso no governador, né, deram esse carimbo ali para ele. Eu não via ele como traidor de Bolsonaro, pelo contrário, né, mas isso ficou muito marcado e nós estamos num estado bolsonarista, né? Aqui a gente sabe que é um estado que é conservador, então acho que isso foi uma das causas que levou o nosso governador a não ir para o segundo turno. Não vejo nem o problema que falavam dos respiradores, acho que a justiça provou, o governador provou a inocência dele. Eu vejo como o traidor de Bolsonaro, houve aquelas declarações lá no cercadinho que o próprio presidente falou do governador, e isso gerou na população, nos eleitores, e eu acho que isso aí foi um fator. Eu estou jogando aberto, estou sendo bem transparente, eu acho que isso que foi um dos fatores que levou o governador a não ir para o segundo turno, o fato dele ser carimbado ali como traidor de Bolsonaro. Uhum. Agora, tendo em vista esse... Na verdade, o Moisés ele tinha tudo para ganhar, porque ele tinha a máquina e tinha recurso para isso dentro do Estado, né, para fazer investimento, grandes obras. Ele anunciou de fato tudo isso, mas ainda assim não foi o suficiente. Ainda assim, com vistas agora a 2024, o senhor pretende utilizá-lo, por exemplo, como um nome para tentar impulsionar candidatos aqui em Santa Catarina, mesmo ele sendo rotulado, e vai ser difícil ele tirar esse rótulo agora de traidor do Bolsonaro, porque os próprios bolsonaristas raiz dizem isso, né? Como é que o senhor pretende utilizá-lo daqui para frente, sendo que o partido cresceu depois que, de fato, ele chegou no Republicanos? Com certeza. E eu vejo o governador Carlos Moisés como um dos governadores, isso também eu ouvi de políticos, né, de prefeitos, né, nos municípios aonde eu percorri, que foi o governador mais municipalista da história do estado de Santa Catarina. O governador que mais levou recurso lá na ponta, lá onde vive, né, as pessoas no município. Então, de fato, de verdade, isso vai depender dele, né? O querer, não sei qual é o projeto. Teve uma reunião que parece que ele vai dar uma descansada e vai continuar na política. Então, vou aguardar a posição dele. Isso aí cabe a ele. Ele vai ter, claro, vai ter chance no partido. Eu não sei qual é a pretensão dele daqui para frente, mas com certeza ele faz parte do Republicano, a não ser que ele não queira. Mas ele querendo, com certeza, as portas sempre estão abertas do Republicano. E vai depender dele, né? Eu ainda não tive essa conversa, né? Estamos esperando, acho que ele deve dar uma descansada aí, depois fazer a transição do governo, e acho que aí ele vai pensar em que ele vai fazer da vida dele, politicamente falando. Mas, por enquanto, ainda não tem nenhum horizonte. Com certeza. Estamos aqui conversando com o deputado Sérgio Mota, reeleito para mais um mandato na Assembleia Legislativa. Está falando conosco aqui sobre a eleição dele, o futuro do Republicanos, já que ele é o presidente do partido aqui em Santa Catarina. Deputado, eu enxergo o senhor literalmente na base do governo Jorginho Melo, né? Porque pensam parecido, tem um perfil conservador, né? Nacionalmente, o Republicanos também estava com o Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, que a organização foi outra, mas de fato
o pensar é parecido, vou colocar dessa forma. E o senhor já, pelo menos pelo que nos comentou aqui o deputado Ivan Nats, que é o líder da articulação política, ele falou que o senhor já procurou ali ele, já tiveram uma conversa inicial, né, para essa aproximação, que o senhor gostaria de ter, junto ao governo Jorginho, a Secretaria da Assistência Social, manter isso, né, junto ao governo Jorginho, até porque é a sua cara, é o seu perfil de trabalho, né, vou colocar dessa forma. E eu queria entender, de fato, o que foi conversado já, como é que está essa tratativa, né, com o futuro governo, que eu imagino que o senhor estará lá na base do governo Jorginho. Pretendo, com certeza, ser base do governo, né, Jorginho Melo, ajudar o governo a continuar fazendo, né, o bem para Santa Catarina. Eu sempre tenho me posicionado, tanto no governo atual, como nesse que vai assumir agora, o que é bom para Santa Catarina, nós vamos sempre nos posicionar, jamais serei oposição naquilo que é bom, só porque é oposição, não é da base, não. Eu quero ser base do governo, quero ajudar o governo a construir, né, uma Santa Catarina melhor. E com respeito à conversa com o Jorginho, eu tenho acesso a ele, sempre nos atendeu muito bem, desde a época do Senado, eu tive muitas conversas, o Republicanos ia caminhar também com ele, depois é que nós saímos, porque o governador veio para o partido, mas se não fosse a vida do governador, nós estaríamos ali junto com o PL. Então, eu estou esperando, aguardando, né, uma conversa com ele ainda, mas já de mão antecipo, porque nós estaremos na base ali, com certeza, do governo, para que possamos ajudar ali no que for bom, nos projetos, para que Santa Catarina possa avançar e ser esse estado de excelência, nesse estado onde todas as pessoas têm prazer de estar aqui, um estado que, com certeza, é o melhor estado aí que eu vejo do Brasil, né? Porque, olha, vou te falar, o que vem de pessoas para cá e quando chegam aqui não quer ir embora, é porque é um estado de segurança. Nós temos a melhor polícia, Manuel. Eu sou natural do Rio de Janeiro. Uhum. Eu não tenho prazer, às vezes, de visitar o estado da minha origem por causa da insegurança. Aqui nós temos a melhor polícia, uma polícia que se mostra que não é corrupta, uma polícia que combate o crime. Eu sempre, nunca fui policial militar, mas eu elogio muito porque eu venho de um estado onde a gente sempre priorizou a segurança, sempre desejou, almejou, é o sonho de todos os cariocas, né? No Rio de Janeiro, ter segurança, isso parece que é impossível naquele estado, e aqui nós encontramos, né, um estado de excelência, onde as pessoas, sabe, podem andar tranquila. Tem uma coisinha ou outra, é impossível não ter, né? Onde tem o ser humano, sempre tem uma coisinha ou outra, mas eu quero parabenizar aqui no teu programa a Polícia Militar, a Polícia Civil, as Forças Armadas aqui do nosso estado, da segurança pública. Com certeza, a gente vive num estado privilegiado, né, deputado? Privilegiado. E aí, quando a gente começa a comparar com outros estados, como, por exemplo, o seu estado, Rio de Janeiro, propriamente São Paulo, e a gente não precisa nem ir muito longe, aqui no Rio Grande do Sul também, né? Isso. Uma crise de segurança inacreditável. A gente vê o quão a gente vive numa terra maravilhosa, como Santa Catarina, e que a gente tem a sorte, literalmente, de estar aqui, né? De ser um estado diferenciado entre todos os estados do Brasil. Mas é muito importante isso que o senhor fala, né, de que a gente vive num estado diferenciado, porque a gente tem aí um perfil diferenciado até mesmo de política. O senhor acha que daqui para frente o nosso estado, o estado de Santa Catarina e de maneira geral, de repente respingando no Brasil, a situação pode melhorar, pode se aprimorar, ou a gente tem que estar ainda com um pé atrás em relação à política? Olha, eu acho que o povo, nos últimos anos de 2018 para cá, demonstrou um interesse muito grande. É pela primeira vez que eu não vejo, né, muitas pessoas comentarem, nós estamos aí daqui eu acho que é uma semana, tem a Copa do Mundo, mas você vê a preocupação das pessoas com a situação do país, né, a insegurança, muitos estão inseguros, né, do que pode vir acontecer com o nosso país. Então, olha, parabéns. Eu vivi 13 anos em Portugal, já vivi em vários estados aqui,
E é pela primeira vez que eu vejo o povo engajado, o povo, sabe, atuando na política, se preocupando, porque até lá fora o brasileiro é conhecido pelo carnaval, pelo futebol, quer dizer, não tinha essa preocupação. O pessoal comenta lá fora, o brasileiro, se tiver o carnaval, tiver o futebol, tá bom para ele. Nosso povo, a nossa sociedade, principalmente catarinense, deu um show, foi para as ruas se manifestar democraticamente, o povo foi de verde e amarelo, as pessoas estão interessadas, eu tenho certeza que o nosso país está caminhando para uma mudança grande, eu fico muito feliz que nós tenhamos um futuro grande aí para os nossos netos, nossos filhos, porque o povo está despertando, o povo despertou, o povo está se atualizando, ele está vendo, está acompanhando a política, está participando da política como nunca vi. 54 anos de idade, eu nunca vi o povo tão interessado na política como eu tenho visto nesses últimos anos. Que bacana. Para a gente finalizar, deputado Mota, eu quero perguntar para o senhor o que o senhor está pensando em relação a, por exemplo, a eleição de 2024 para Florianópolis, né? Porque o Republicanos ele tinha duas figuras ali muito importantes aqui na capital, era propriamente o prefeito Topázio agora, né? Que saiu do partido e foi para o PSD nesse acordo, arranjo político, né? Das eleições agora gerais, e o deputado federal Hélio Costa, que foi de novo e perdeu agora nessa eleição, não conseguiu ter o mesmo desempenho, aliás, um desempenho bem menor do que aquele lá em 2018, bem menor mesmo. Mas o que o senhor pensa? O senhor pensa em fazer um nome, buscar alguém de referência para concorrer à prefeitura da capital em 2024? Já foi cogitado alguns nomes que até nos procuraram, né, interessando-se no partido, na sigla, e a gente está bem conversando, isso ainda falta, ainda temos 2 anos, não dá para prever assim, esse futuro, mas que nós estamos articulando, estamos sim, temos um bom alinhamento com o prefeito Topázio, né? Temos um bom alinhamento com ele, agora o da Casa Civil, que é o Mamute, Carlos Eduardo Mamute, ali a gente tem um relacionamento muito, muito bom com ele também, com o Topázio, que esteve no partido, e a gente está vendo, ou vamos caminhar ali, né, junto com o prefeito, se ele vier à reeleição, ou poderemos ter, sim, não descarto não, porque já fomos procurados para que possamos lançar uma candidatura majoritária em Florianópolis também. Tá certo, então. Deputado Sérgio Mota, satisfação em conversar com o senhor mais uma vez. Agradeço a sua participação, o espaço está sempre aberto e certamente voltaremos a conversar muito em breve. Muito obrigado. Emanuel, eu que te agradeço a todos os teus ouvintes, que Deus abençoe a todos e um bom trabalho aí. Muito Parabéns. Obrigado, satisfação conversar com o senhor, deputado Sérgio Mota, deputado estadual, reeleito para mais um mandato, conversando conosco aqui no Jogo do Poder e confirma, estará na base do governador Jorginho Melo aqui no estado, está confirmado aí, então já temos um nome na base, fora os deputados, 11 deputados do PL.